Olá, meus queridos, estamos de volta. Chegamos na reta final, nossa aula de revisão. Agradecer vocês por assistir a nossa aula até aqui, por participar dos meets e desejar aí para quem já vai estar de férias, boas férias, e deixar aí com cada um de vocês um abraço muito especial, tá certo? Então, antes, tô falando já do finalzinho aí das férias, mas eu dizer para vocês que façam a prova com cuidado, que façam a prova com atenção, leia a prova cuidadosamente, tá certo? Então, lembrando de tudo que a gente trabalhou, tanto nas aulas gravadas como também no Meet, no momento que a gente tira dúvida, que interage, tá certo? Então, vamos lá. Então, só colocar aqui o ponteiro. Meus queridos, começamos, na verdade, o conteúdo do quarto período falando sobre a Idade Média, né? A Idade Média, que ela é chamada justamente por ser intermediária entre a antiga e a moderna. Idade Média, que vai 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. E hoje nós vamos falar, inicialmente, na verdade, abrir nossa aula falando sobre a queda romana do Ocidente. E para falar um pouco, a gente precisa entender que devido à grande extensão territorial do Império Romano, muitos problemas de administração aconteceram, Para conseguir administrar, houve a necessidade de aumentar os impostos, e impostos acarretou crises também. Juntamente com esses problemas de administração devido à extensão territorial, a gente vai falar dos germanos e bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram chamados, os germânicos eram chamados de bárbaro. Bárbaro é uma forma de chamar aquele que não tinha cultura, aquele que não tinha fala romana. Então os romanos assim chamavam. E nesse período que nós estamos abordando, houve as invasões bárbaras, aproveitando toda a fragilidade de problemas que o Império Romano enfrentava, as suas fronteiras fragilizadas, se tornaram aí um momento fácil para a invasão dos germanos. E com a invasão dos germanos, a gente observa também, vamos falar outros elementos importantes também para a crise do Império Romano. Nós vamos falar da crise do escravismo, Então, com a diminuição de territórios conquistados, os escravos também, os escravizados passaram a ser uma quantidade menor. Então, a principal mão de obra era a mão de obra escrava. Com a diminuição de escravizados, diminuição também de arrecadações. Então, isso ocasionou também outros problemas, juntamente com a anarquia militar, na saída de imperadores. Então, a disputa pelo trono de imperador, pelo poder de imperador em Roma, tirava muita atenção de outros problemas. Enquanto eles não se organizavam internamente, as fronteiras ficavam aí fáceis para chegada e invasão dos bárbaros germanos, E diante de tudo isso, dessas invasões, acontece o processo de ruralização. Então, muitas pessoas vão trabalhar no campo com medo das invasões dos germânicos, com medo da situação de insegurança que se encontrava o centro urbano. Então, aconteceu nesse período também um grande declínio demográfico, Muitas pessoas acabaram morrendo pela fome, doenças, enfim. E quando essas pessoas vão para o campo em busca de mais condições de vida, se estabelece o colonato, que é o que nós vamos falar lá também, falar um pouco mais adiante, que as pessoas, quem tem terra, vai dar o território para a pessoa trabalhar, e em contrapartida a pessoa vai dar parte da sua produção para o dono do território. Então isso vai ser bem frequente aí na Idade Média. E para solucionar essa crise do Império Romano do Ocidente, Diocleciano ele instala uma tetrarquia, vai dividir o poder. Para quê? Para fazer com que o Império Romano se tornasse mais governável. E falando de imperadores, a gente vai trazer dois imperadores com as suas importâncias, que é Constantino e Teodósio. Constantino ele vai modificar uma forma de fortalecer a organização
de Roma preparando para defender o território, no caso, ele vai vai levar aí Bizâncio a capital do Império Romano, mudando aí a capital. E Teodósio faz a divisão do território, né? Vai fazer o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Todas essas eram estratégias que eram utilizadas para impedir, né, para fortalecer aí a expulsão, impedir os germânicos de adentrar o território e manter a unidade territorial. Então, o comitatus era muito característico dos germanos, que era o contrato de fidelidade, né? Então, eles tinham essa questão como uma sacralidade, é dado aí esse destaque. E a dedicação à guerra, né? São povos que tinham aí os seus interesses, as suas estratégias voltadas para a guerra. O direito consuetudinário era um direito que a tradição que era passada de pai para filho de forma oral. Por quê? Porque eles não tinham leis escritas, né? Então é o direito consuetudinário. E aí eu trouxe essa parte aqui falando só sobre as invasões germânicas, mas eu já falei um pouco mais sobre isso no slide anterior, só para destacar para vocês. E falando do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. O Império Bizantino dotado aí de uma grande mistura cultural. O Império Bizantino, ele tinha a teocracia, né? O imperador era a representação de Deus, então era um poder que era exercido de forma ilimitada. Então, a ele também nomeava o patriarca, abaixo do imperador, o patriarca que tinha grande poder de decisão, estava ligado tanto ao aconselhamento religioso, como também às questões políticas. Basileu era o nome era o termo dado ao imperador, que é um poder exercido de forma suprema e ilimitada, como eu já dizia para vocês. Sendo que o poder do imperador ele é posto de forma teocrática, a gente vai lembrar que a religião vai permear todos os campos do Império Bizantino, né? O governo de Justiniano, que eu trouxe também um destaque, ele tinha aí o desejo, né, o intuito de reaver alguns territórios que foram tomados pelos germânicos. E para isso, para preparar o exército, ele aumentou os impostos. E esse aumento de impostos, ele acarreta aí em algumas reações populares, como aconteceu na revolta de Niqué, em que a população, tanto a aristocracia como a camada da sociedade menos favorecida, eles se reuniram a manifestação contrária aí, e demonstração do seu descontentamento com o imperador. E isso resultou aí na morte de milhares de pessoas como repressão do próprio imperador. E outro ponto de destaque do Império de Justiniano é o Corpus Juris Civilis, né? Que serviu de referência para a criação de bases de criação de leis no mundo todo, inclusive no nosso próprio país. A questão iconoclasta, a gente vai lembrar do que eu tinha dito agora há pouco, né? Que toda a questão religiosa permeava toda a sociedade bizantina. Então, os monges, eles ficavam encarregados, né, de construir, de fabricar aí as imagens. Então, as imagens, e eles conquistaram dessa forma muito prestígio social e econômico. Isso acabou incomodando o imperador Leão XIII, e fez com que ele proibiu o culto, né, a imagem, como também mandou destruir. E essa destruição das imagens ocasionou também uma revolta. Isso não durou por muito tempo, porque as imagens, como tudo era muito também teatralizado, para que as pessoas pudessem compreender. Muitas pessoas não sabiam ler, não tinham acesso à leitura, então as imagens, as representações, as pinturas, a teatralização da liturgia ajudavam na compreensão das pessoas.
Então, o cisma do Oriente, né, a ruptura aí da Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa Grega, porque a Igreja Romana do Ocidente tinha divergências e diferenças na sua prática da Igreja Ortodoxa Grega. A Igreja Ortodoxa Grega tem o Patriarca como principal líder, a Romana tem o Papa. Então, a língua da Ortodoxa Grega é o grego, já a Igreja Apostólica Romana era o latim. Então, tinha algumas diferenças, tá certo? Na sua prática em si. Então aconteceu essa separação. A arte bizantina, essa arte com mosaico, é interessante que a gente consiga compreender que a arte ela não era ligada ao decorativo, mas a arte, esses mosaicos, eles também tinham uma representação aí da cultura ligada à religião. Então, o próprio imperador é colocado aí como uma figura com auréola para mostrar a sacralidade, né, do conto sagrado, era o imperador. Da mesma forma que era uma representação, era uma ilustração da liturgia. Já que as pessoas não sabiam ler e escrever, voltando àquele ponto, então elas visualizavam e enfim, facilitava a compreensão. Então, a gente vai falar agora do Islã. O islamismo é uma religião fundada por Maomé. Maomé que tem todo um trabalho na Península Arábica de observação, como ele era, né? Falando um pouco mais sobre Maomé, como ele trabalhava em caravanas, ele conhecia muitas regiões e também tinha questão de observar as práticas religiosas. Então, Maomé, ele se casa com Khadija, uma viúva rica, e que permite a ele aí dar uma atenção para a questão da religiosidade, que também já era aí uma tendência dele dar mais atenção. E Maomé, ele tem contato, né, com religiões monoteístas, e ele disse, né, ter visto o anjo, e o anjo passou para ele a mensagem que existe um só Deus e que ele deveria propagar essa mensagem da existência de um único Deus, que no caso, né, é Alá. Então, Maomé, ele vai falar isso, ele vai proclamar essa mensagem que ele recebeu, a existência de um único Deus, só que ele vai encontrar alguns problemas. Porque na cidade da Medina, a cidade na qual ele morava, havia um comércio muito grande ligado ao politeísmo, né? Os vários deuses que eram cultuados. Então, os mercadores foram totalmente contrários a essa ideia que Maomé estava falando, né? De um único Deus. Isso ia aí ameaçar os interesses financeiros dos comerciantes, levando em consideração que era uma cidade, né, turística por conta da religião, do politeísmo. Então, Maomé, ele sai de Meca para Medina, que é no calendário islã a Hejra, né, o ano inicial, a Hejra. Então, a saída de Meca para Medina. Medina, que vai ser chamada a cidade do profeta Maomé. E o Alcorão é o livro sagrado para eles. E os pilares do islamismo é acreditar na existência de um único Deus, Alá, né? Professar a fé a Alá, orar, né? Voltado aí para Meca 5 vezes ao dia, e quem tem condições de uma vez ao ano a Meca, condições de saúde financeira, como também jejuar no mês do Ramadã, né? Um mês em que eles só se alimentam quando o sol se põe. Então, quando o sol tem sol, eles não se alimentam. Então, e o jihad, que é a guerra santa, em que eles afirmam aí o seu compromisso em defender o Islã. A sucessão de Maomé criou alguns problemas, né, algumas divergências entre xiitas e sunitas. Xiitas, aqueles que, numa postura mais radical, que acreditava que Maomé só poderia, o seu sucessor teria que ter ligações familiares. Já os sunitas não, eles não necessariamente acreditavam na necessidade de ter um laço de parentesco para ser sucessor de Maomé. Então, uma breve revisão sobre o Islã para vocês. E vamos falar,
para finalizar, nem finalizar, que falta falar dos francos e falar também do feudalismo. Os francos, a dinastia principal merovíngia. Quem eram os francos, na verdade? Não vamos pular os assuntos não, né? Os francos, o principal reino aí dos germânicos. Então, os francos tinham a dinastia merovíngia e a dinastia carolíngia, né? A dinastia merovíngia, homenagem ao seu Meroveu, o Meroveu Clovis, que faz uma aliança, estabelece uma aliança com a Igreja Católica. No momento, né, ele se torna monoteísta, ele se torna católico, no momento que ele também se casa com a Clotilde, que é uma princesa da Burgúndia, e ele se converte. Essa conversão vai representar uma aliança. O que acontece com essa aliança? A igreja vai ajudar os francos com prestígio e os francos ajudar a igreja com muitas vezes proteção. Então, depois da dinastia, os filhos de Clovis não estão muito ligados aí à sucessão, muito preocupados com as questões políticas, administrativas. Carlo Martel se chega ao poder, e ele tem um grande destaque, Carlos Martel, ele impede aí a expansão do islamismo, né? O islamismo que está ganhando um grande número de adeptos pelo mundo, então ele impede a expansão do islamismo na Europa, nas batalhas. Dinastia Carolíngia. A dinastia Carolíngia é a dinastia tem Carolíngia porque o principal nome é Carlos Magno, filho de Pepino Breve. Pepino Breve não pelo tempo, mas porque, né, ele era pequenininho. E Carlos Magno, Pepino continua com essa consolidação da aliança com a Igreja Católica, e Carlos Magno vai fazer basicamente fortalecer, né, o próprio Papa vai coroar Carlos Magno, e ele se torna um nome diferente, um imperador de ações diferentes, justamente pela sua visão ligada não somente às vitórias de exército, mas também à educação. Então ele administrativamente ele divide as províncias e dá espaço aí, né, para o conde, duques, e na educação ele estimula o trabalho, as escolas, a educação de uma forma geral, ele investe nisso. Então os monges copistas, por exemplo, que registraram muitos fatos, foi resultado e a consequência desse apoio do Império Carolíngio, e a base também para que muitos estudiosos pudessem constatar evidências históricas, né? Isso aqui eu não coloquei, mas aqui, logo no início aqui vamos falando do feudalismo, tá? O feudalismo um sistema socioeconômico político do período da Idade Média, característico no período da Idade Média, e tem como grande característica a sucerania, né, e vassalagem, uma relação que é baseada por fidelidade. Sociedade feudal dividida em clero, nobreza, servos e vilões. Clero, a representação da igreja, a principal instituição no período medieval, detentora de grande poder de determinação dos parâmetros da sociedade e do poder também econômico, a grande detentora de terras. Lembrando que na Idade Média o poder é representado pela quantidade de terra, então a igreja tinha grandes quantidades de terra. Nobreza, que em teoria, né, é os que guerreavam, e os servos, vilões, escravos que trabalhavam. Divisão dessa sociedade, os clérigos que rezavam, ligados à igreja, mas com todo o seu poder econômico e social. A economia feudal a economia voltada para aliás, a terra, né, era a base dessa economia. Então tinha um manso senhorial, em que tudo que fosse produzido era para o senhor feudal. O manso servil, onde os servos que moravam nas terras do senhor feudal tiravam parte da produção para pagar para o senhor feudal. Então eles trabalhavam lá e em troca dava parte da sua produção. A corvéia, e as terras comunais, onde eles tiravam madeira, onde eles criavam animais, enfim, a terra comum a todos. E a corvéia era parte da produção, tirava 1 ou 2 dias da semana, 3, enfim, para trabalhar
para o senhor, exclusivamente para o senhor feudal. E a talha era entrega, quando se entregava parte da produção, 40% da produção, para o senhor feudal. E a banalidade era a taxa que se pagava por usar os moinhos, por usar a prensa, o que fosse de equipamento que pertencia ao senhor feudal. Então eles utilizavam, mas pagavam uma taxa por isso. Algumas mudanças aconteceram, né? Um aumento populacional na Europa aconteceu graças a transformações ligadas à agricultura, como as inovações, como o sistema trienal, né? Que dividia-se a terra e mudava o que era plantado e deixava uma parte da terra para o descanso. Isso era uma forma de fazer com que a terra ficasse mais propícia aí, né, para tivesse o solo mais forte. Ao uso da charrua, que era para cortar a terra, né, cortando a terra de uma forma que a terra se misturasse, ficasse também um solo mais fértil para plantar semente. A utilização do cavalo, né? O cavalo começou a puxar pelo peito, né? Não pelo pescoço, que sufocava o cavalo em algumas situações. E o cavalo puxando o arado, ele tinha mais mobilidade, ele era mais ágil que o boi, né? Porque o boi era anteriormente usado. Então isso fez com que a produção aumentasse na Europa e as pessoas pudessem se alimentar melhor, se alimentar mais, ter uma vida mais longa, reproduzir mais, e isso favoreceu aí o crescimento da Europa, né, das pessoas. Então, meus queridos, espero que tenha ajudado aqui essa breve revisão para vocês. Acompanhem o material didático de vocês, complementem a leitura com material didático. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.